Pessoal, vamos então para a nossa parte 3 da aula 1, a parte de aceleração, para encerrar essa nossa primeira aula. Uma parte muito importante. O estudo da aceleração tem que ser feito com muito cuidado. As deficiências que o aluno vem da escola em relação à aceleração, elas são muito grandes e muito perigosas. E o mais perigoso é que a banca sabe essas deficiências e explora ela nas questões. Eu vou te mostrar isso. Eu quero começar com essa imagem legal do nosso lado. Para que dia está caindo? Eu tenho velocidade, que eu já estudei, é quem define o estado de movimento, né? Rapidez, trajetória e orientação. Supondo que eles recém tenham saído do avião, eles estão caindo cada vez mais rápido, numa trajetória reta e para baixo. Isso é o estado de movimento. É muito comum o aluno pensar que a aceleração faz a velocidade variar. A gente tem um erro grave nisso. E para a gente corrigir esse erro, a gente vai ter que fazer um spoiler da aula 5, onde nós vamos falar de força resultante. A força resultante que atua sobre um corpo é quem faz a velocidade do corpo variar. No teu carro, quando tu pisa no acelerador, pisa no freio ou gira o volante, tu está aplicando uma força resultante sobre o teu carro para fazer a velocidade do teu carro variar. Tu em casa que pensou, o freio eu entendi, o acelerador eu entendi, eu não entendi quando o Alex virou o volante. Sim, você tem que variar a direção da velocidade para que o carro faça uma trajetória curvilínea. Para isso, tem que ter uma força que é obtida com o giro do volante. Então, quem faz a velocidade variar é a força resultante. O que a aceleração, que é o nosso terceiro tópico, faz? Mede, vou ser bem didático, mede a variação da velocidade na unidade de tempo. Seja ela em módulo, seja ela em direção. Vamos lá então? O vetor velocidade define o estado de movimento. O vetor força resultante faz a velocidade variar. O vetor aceleração mede o quanto a velocidade muda a cada segundo. Esse trio é super importante e tu saber o que cada um faz da vida é mais importante ainda. Aqui eu montei um super esquema para ti que pode te dar a resposta de questão. Cara, é uma das partes mais importantes da nossa aula 1, sem a menor dúvida. Olha lá. Se o vetor velocidade não varia, nem módulo, nem direção, nem sentido. Ou o cara está parado, ou descrevendo o movimento da aula 2, que é o MRU. Se a velocidade dele não está variando, quer dizer que ele não tem força resultante atuando nele, não tem quem faça a velocidade variar, a velocidade não vai variar. E, consequentemente, ele não tem aceleração, porque a aceleração não tem nada para medir, porque a velocidade não varia. Então, aqueles três caras lá sempre tem que zerar juntos. Se um deles não zerar, os outros dois também não zeram. A variação de velocidade. Bom, para isso há uma força resultante atuando, produzindo a variação. Acelerador, freio, volante. O corpo tem uma aceleração porque agora ela tem o que medir, a variação de velocidade. Cuidado com os nomes. Todo corpo que tem aceleração é chamado de corpo acelerado. Alex, eu pensei que corpo acelerado fosse quando a velocidade aumentava. Quase. Movimento acelerado é velocidade aumentando. Movimento retardado é velocidade diminuindo. A gente já vai falar disso. Mas corpo acelerado é corpo que tem aceleração, que pode ser tangencial ou normal. Te imagina dentro do carro, a tangencial é aquela que existe quando o ponteirinho do velocímetro muda. A normal é aquela que existe quando tu gira o volante. A gente agora parte para abordar essas duas. Eu gosto muito da imagem do velocímetro. A aceleração tangencial, ela mostra o quanto a velocidade aumenta ou reduz a cada segundo. Simples então. Se esse ponteiro não sair do lugar, a aceleração tangencial não existe. Porque ela não mostra nenhuma variação no valor, porque a variação não está ocorrendo. Então, se você fizer 50 km numa estrada com o piloto automático do carro ligado e o ponteiro estiver cravado em 100 km por hora, você fez 50 km sem aceleração tangencial. Cuidado com isso. Mas o ponteirinho mexeu. Opa, ela entrou em campo. Ela vai ter que me dizer, ΔV por ΔT. Quanto a velocidade variou, em quantos segundos ela variou. Desse resultado, quantos metros por segundo ela está mudando a cada segundo. Quando ela existia, ela é sempre paralela à velocidade. Por quê, galera? Porque quando ela apontar a favor do movimento, a velocidade aumenta. O movimento é acelerado.
Quando ela apontar contra o movimento, a velocidade reduz, o movimento é retardado. Esse é um ponto que a banca sabe que a galera vem do colégio deficiente e explora muito. Nós vamos pegar uma questão no final para fazer sobre isso. O cara vem super decorado errado. A aceleração positiva é uma velocidade que aumenta e a aceleração negativa é uma velocidade que reduz. Cara, tu tá muito errado. A aceleração sozinha não te diz nada, só para que lado ela aponta. Ela vai te dizer se a velocidade aumenta ou reduz quando tu comparar ela com a velocidade, se ela está a favor ou contra o movimento. Vamos dar uma olhada nisso acontecendo na prática. Gente, olha só. Corrida de Fórmula 1, brake e throttle. Brake, vermelho, aceleração contra o movimento. Throttle agora, aceleração a favor do movimento. A velocidade está aumentando. Sempre que tiver verde, o númerozinho da velocidade aumenta. A aceleração está a favor do movimento. Sempre que der vermelho, ele está freando, a aceleração está contra o movimento, o númerozinho vai diminuir. Curte a corrida on-board, então. Olhando o númerozinho e vendo o verdezinho, vermelhinho, tu tem a aceleração a favor do movimento ou contra o movimento. Tu está enxergando o que eu estou te falando, porque eu insisto, a física, meu amigo, está na rua. Eu apenas estou te dando o caminho para que você enxergue ela na rua acontecendo. Então aí, constantemente, aumento e redução de velocidade. Quero te mostrar, e aí a gente tem que tirar um vício de colégio desgraçado, que é essa jogadinha da aceleração positiva ser acelerada e negativa retardada. Cara, apaga isso da tua cabeça agora. Apaga isso agora, vamos destruir isso agora. Vamos desconstruir para construir o correto. É muito legal fazer isso, hein? Isso é uma avenida. O cara pode andar para qualquer lado. Tá certo, beleza. Se ele andar para a direita, a gente diz que a velocidade é positiva porque a gente está se baseando sempre no referencial do x, não te esquece disso. Então, se ele andar para a direita, a velocidade é positiva, o nome é progressivo, não se usa tanto esse nome. Se ele andar para a esquerda, a velocidade é negativa, para poder distinguir, né, os lados que ele anda, o movimento é regressivo. Esses termos progressivo e regressivo eles não se usam muito em prova. O que interessa é que tu lembre que o sinal da velocidade serve para dizer para que lado ele está andando. E andando para os dois lados, obviamente, a velocidade dele pode ou aumentar ou diminuir. Então vamos nessa. Lá no primeiro quadro em cima, ele anda para a direita, eu quero que ele acelere, que a velocidade dele aumente. A aceleração tem que estar a favor do movimento. Para a direita, positiva. A velocidade dele, mais 10 metros por segundo, mais 20, mais 30, mais 40 metros por segundo. O mais é ele andando para a direita. O valor, 10, 20, 30, 40, está aumentando, ele está acelerado. Tranquilo. O quadrinho de baixo agora ali. Ele continua andando para a direita, a velocidade por isso segue positiva, mas ele tem que frear. Ele vai ter uma aceleração contra o movimento. Para a esquerda, então ela é negativa. A velocidade, mais 50 metros por segundo, mais 40, mais 30, mais 20 metros por segundo, mais na velocidade, porque ele continua indo para a direita. Valor reduzindo, 50, 40, 30, 20, retardado. Agora o cara resolveu voltar. Para voltar ele tem que andar para a esquerda. Andando para a esquerda a velocidade vai ser negativa. Só isso. E ele quer aumentar a velocidade. Tem que botar uma aceleração a favor do movimento. Como ela é para a esquerda, ela é negativa. A velocidade, menos 10 metros por segundo, menos 20, menos 30, menos 40. Ou seja, o valor dela, 10, 20, 30, 40 está aumentando e o negativo só está me dizendo que é para a esquerda. E andando para a esquerda, finalmente, ele resolveu frear. Se a velocidade é para a esquerda, a aceleração tem que ser contra o movimento, para a direita, positiva. Olha aí, velhão, uma aceleração positiva freando, viu como tu estava errado? Vamos corrigir. A velocidade, menos 50 metros por segundo, menos 40, menos 30, menos 20 metros por segundo. O valor diminuindo, 50, 40, 30, 20, e o sinal negativo, dizendo que é para a esquerda. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a janela do nosso estúdio e filmei a avenida aqui na frente, chamada Avenida Ipiranga, que tem dois sentidos. E mostrei para ti, na prática, isso acontecendo. Vamos ver esse videozinho agora? Saca só. Muito bem, esse é o nosso vídeo de revisão de aceleração e velocidade.
que a gente está visualizando é a Avenida Ipiranga e nós temos dois sentidos na Avenida Ipiranga. A gente vai convencionar o sentido centro-bairro como positivo e o sentido bairro-centro como negativo. A partir daí, os carros que trafegam pela Ipiranga podem ter a sua velocidade tanto aumentada quanto diminuída. Isso nos leva a 4 possibilidades. 2 delas, eles estar andando no sentido centro-bairro, acelerando ou retardando, e as outras 2 no sentido bairro-centro, acelerando ou retardando. Então, o que a gente vai imaginar agora? A gente vai imaginar que aquele carro branco ali que dobrou, que está indo no sentido do bairro, do centro, perdão, ao bairro, que aquele carro está aumentando a velocidade. Então, a velocidade dele seria positiva, a aceleração dele também deveria ser positiva para a sua velocidade aumentar. E a sua velocidade teria valores crescentes e positivos, porque ele anda no sentido positivo. Agora, imagina que aquela moto que passou vai frear. Então, ela está andando para a direita, uma velocidade positiva, ela teria que ter uma aceleração negativa. Então, ele teria uma velocidade que estaria positiva, mas cada vez em valores menores. Vamos agora para o outro lado da rua. Abriu a sinaleira. Aquele carro branco à frente anda no sentido negativo com a velocidade aumentando. Então, a aceleração dele também deveria ser uma aceleração negativa. Nós temos velocidades negativas, porque ele anda para o sentido negativo, mas com um valor crescente. E se esse ônibus azul, que aparentemente não é o ônibus do Grêmio, se esse ônibus azul ele tivesse uma frenagem, tendo uma velocidade negativa, ele deveria ter uma aceleração positiva. Ele teria valores negativos de velocidade, mas que seriam cada vez menores. O sinal negativo apenas estaria indicando para ele que a sua velocidade seria para a esquerda e a aceleração positiva na frenagem para a direita. Então, curtiu o vídeo? Ele tem tudo a ver com o que a gente falou. Então é muito fundamental tu ter essa ideia de que negativa e positiva na aceleração sozinhas não te mostram se a velocidade aumenta ou reduz. Mas no teu carro, além de pisar no acelerador e no freio, tu também pode girar o volante. E aí tu vai girar. Galera, existem 2 tipos de trajetória. Ou ela é reta ou ela é curva. Lembra? Se a direção da velocidade do carro se mantém, ele anda numa reta. Se a direção da velocidade do carro varia, ele faz uma trajetória curvilínea. Simples então, né? Trajetória reta, aceleração normal, centrípeta, não existe. Trajetória curva, a normal ou a centrípeta existem. São 2 nomes iguais. Ele pode usar o nome de radial também, mas a probabilidade é muito pequena. Ele prefere usar normal ou centrípeta. Valor dela, olha na NASCAR aqui que legal, ó. Se pegar a velocidade do carro, elevar ao quadrado e dividir pelo raio da curva, tu tem o valor dela. Lá no MCU, na aula de número 3, na aula de número 4, nós vamos trabalhar mais com isso. Ela é normal. O termo normal vem justamente pelo fato de que ela é perpendicular à velocidade. E ela aponta para o centro da trajetória. Esse é outro nome que ela tem, centrípeta, né? Então os 2 nomes que ela tem a ver com a direção e tem a ver com o sentido. Claro que é possível que as 2 acelerações existam. E o que está aqui do lado é super legal de ver. Esse pêndulo oscilando é uma trajetória curvilínea, tá vendo isso? Mas, ao mesmo tempo, na subida a velocidade reduz e na descida aumenta. Então ele tem uma aceleração centrípeta azul por causa da curva e uma tangencial a favor e contra o movimento, a favor quando acelera, contra quando retarda, gerando uma mudança de valor. Como nós vamos formar 90 graus, tu fecha o retângulo e traça a diagonal. Essa é a tua resultante, ó. A soma vetorial. A soma vetorial é fechar o retângulo e traçar a diagonal. Alex, ele quer o valor. Aí tem que fazer o teorema de Pitágoras. Sabe o que eu fiz? Peguei meu carro, fui para o Velopark, lá em Nova Santa Rita, botei uma GoPro no meu peito presa, entrei num kart e meti uma corrida para te mostrar a aceleração tangencial, a normal e a resultante. O áudio eu fiz depois, porque com o ruído do motor ficava muito ruim, mas a minha GoPro
marcava pelo GPS a minha trajetória e a minha velocidade. Saca só o vídeo que a gente foi lá no Velopark fazer. Começando a nossa revisão de aceleração, então na volta que eu dei, é uma pista com curva, então a aceleração centrípeta está praticamente sempre presente ali embaixo no jeito médio. Sem nenhuma aceleração, ali em cima em verde, eu faria um MRU. Só com tangencial faria uma reta com a velocidade aumentando ou reduzindo, e só com centrípeta faria a curva sem que o velocímetro ali mudasse de valor. Mas tendo as duas acelerações, que é o que praticamente existe em todo o trajeto da pista, porque eu estou praticamente sempre em curva, acelerando ou freando, tem que fazer a tangencial a favor ou contra o movimento, dependendo se está acelerando ou freando, e junto com a aceleração centrípeta, bem o caso aí que está acontecendo agora, onde eu fiz, fazer uma resultante, dependendo se a aceleração está contra o movimento ou a favor do movimento, não esquece disso. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo aí? Te ajuda bastante a enxergar a aceleração. Agora, a gente precisa finalizar a matéria. Para isso, botar um pouco em prática. Questão da URGS. Ele está dizendo que o móvel faz uma trajetória, estou vendo que ela é curvilínea, nada a ver com circular. Galera, ele diz que ele anda no sentido anti-horário, então eu já sei que a seta 1 é a velocidade. Bota um V de velocidade na seta 1. E a informação-chave, ele está dizendo que ele está fazendo um movimento onde ele está freando, um movimento retardado. Então ele tem duas acelerações. Uma centrípeta por estar na curva, que no ponto P é a seta 3, formando 90 graus com a velocidade 1, e uma tangencial contra o movimento, porque ele está freando. Como 1 é a velocidade, 5 tem que ser a tangencial. Se ele tem tangencial e tem normal, a gente fecha o retângulo e traça a resultante, que vai ser o vetor de número 4. Isso vai na letra D de Dinamarca. Boa questão da URGS, hein, gente? Mais uma da URGS, que fala uma situação muito semelhante, mas aqui tem um perigo. O cara olha e diz assim, é circular. Meu amigo, em nenhum momento está escrito que é circular, mas eu sei que é curvilínea. Em dois momentos, eu vejo que a velocidade está diminuindo, pelo tamanho do vetor e no texto que ele diz que V1 é maior que V2. Eu sei que tem centrípeta, porque ele gira, e eu sei que tem tangencial, porque ele faz uma redução de velocidade. E aí tu que é descrente, que acha que numa prova a A nunca está certa, aqui eu tenho a prova de que você tem que mudar de conceito. Letra A componente centrípeta da aceleração é diferente de zero. Claro que sim, porque ele está numa trajetória curvilínea. Morreu a questão, letra A de Alemanha. E esse é o tipo de questão onde, se o cara continuar lendo, ele pode se embananar. Porque o acerto da A está muito óbvio. Ele está numa curva, ele tem que ter uma aceleração. Por exemplo, olha a letra E. Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Ah, mas ele tem uma centrípeta, mas ele também tem uma tangencial. É uma situação igual a essa questão anterior, ó. Ele vai ter uma aceleração resultante aqui. E se ele vai ter uma aceleração resultante, ela não vai formar 90 graus com a velocidade. Então, se o cara ler até o final, ele pode se atrapalhar. Então, a obviedade do acerto da letra A tem que te dar segurança de marcar A e ir para a próxima. Muita gente odeia isso. Cara, tá louco, Alex, se eu não ler o resto, eu vou ter um infarto. Cara, em questões como essa, tem que se acostumar a fazer isso, tá? Vai por mim, fica mais uma dica. Pessoal, questão pega ratão. O sinal positivo ou negativo associado à velocidade de um móvel indica o sentido de deslocamento do móvel. Perfeito, velocidade positiva ele vai para a direita, negativa ele vai para a esquerda. O sinal negativo associado à aceleração, lembra, só me diz que ela é para a esquerda, não me diz mais nada. Porque se o carro estiver indo para a esquerda também, ele acelera. Mas se ele estiver indo para a direita, contra a aceleração, ele retarda. Lembra que tu tem
todas as possibilidades que a gente trabalha. No caso, eu tenho a hipótese lá de baixo, onde ele freia com uma aceleração negativa, e eu tenho a hipótese aqui de cima, onde ele acelera com uma aceleração negativa. Então, na letra A, está necessariamente parando. Necessariamente mata A. Ele pode estar parando, mas ele também pode estar acelerando. O necessariamente está fora. Se desloca no sentido negativo. Galera, não é a aceleração que diz isso, é a velocidade. Ele pode estar andando ou para a esquerda ou para a direita. Minha mão até foi atrás do carro lá, para a direita, tá vendo? Canadá é absurdo. Velocidade constante, ele tem aceleração, ele não pode ter a velocidade constante. E agora? Agora fica jogada. Ele pode estar ou ele necessariamente está mais depressa? Se eu tenho duas situações com aceleração negativa, ele pode estar mais depressa. Porque se a aceleração for positiva, ele está freando. O pode me deixa aberta as duas possibilidades, por isso que eu vou com letra D de Dinamarca. Questão baita pega-ratão. E eu quero fechar com essa questão de número 35, a questão da URGS, a questão dos 100 metros rasos. Lá vai o meu ídolo, lá vai o Bolt, ó. Durante os Jogos Olímpicos de 1989, os atletas que participaram das corridas de 100 metros rasos conseguiram realizar o percurso em 9,98 segundos. O Bolt abaixou esse tempo, tá? O recorde já abaixou. Considere as seguintes conclusões feitas a partir da informação. O pessoal tem muita dificuldade nessa questão. 1. Eles têm uma aceleração de módulo constante em todo o percurso. Não. Pessoal, se ele tivesse uma aceleração de módulo constante em todo o percurso, a cada segundo da corrida a velocidade dele aumentaria a mesma coisa. Então tu veria os caras começando devagarinho e ficando cada vez mais depressa. Seria até engraçado. E outra, se ele corresse 1000 metros ao invés de 100 e continuasse aumentando a velocidade a mesma coisa a cada segundo, lá pelas tantas tu ia ter um cara correndo a pé a 120 km por hora. Então a 1 é totalmente errada. Ô gente, o gráfico aceleração-tempo de uma corrida de 100 metros rasos mostra que aproximadamente nos 40 primeiros metros ele tem uma aceleração, ele dá um enorme esforço físico. Dali para frente, todo o esforço dele se concentra em manter a velocidade adquirida. Então ele vai ter um aumento de velocidade em aproximadamente 40 metros do 100, e nos outros 60 ele tem a tendência a manter essa velocidade. Ele tem uma aceleração totalmente variável. 2, eles conseguem fazer 10 metros em menos de um segundo. Gente, vamos arredondar aquele tempo de 10 segundos. 100 por 10, a média é 10 metros por segundo. Se ele teve uma média de 10 metros por segundo, é porque ele teve velocidades maiores do que 10 e menores do que 10. Então, em algum momento, ele conseguiu realmente fazer 10 metros em menos de um segundo. Aí tá legal. 3, ele tem uma velocidade, e olha o absurdo, uma velocidade média de aproximadamente 50 km por hora. 10 metros por segundo vezes 3,6 são 36 km por hora, que estão bem longe de 50. A única correta é a 2 e vai em B de Brasil. E com ela, a gente fecha essa nossa importantíssima aula 1, que vai te ajudar muito daqui para frente. Até a próxima!